Sejam bem-vindos ao primeiro webinar da Saraiva Educação. Meu nome é Jefferson Silva, sou líder de conteúdo no time de soluções universitárias. O tema do nosso webinar é o sistema regulatório das IES privadas no Brasil. Para falar um pouco sobre esse tema, temos aqui o professor Anderson Cioli Soares, que é superintendente educacional do Senac Minas. Além disso, ele tem 16 anos de experiência como professor. Ele já foi diretor de unidade de ensino, diretor de avaliação, planejamento e gestão acadêmica, onde, entre outras coisas, era responsável pelo credenciamento EAD e Secretaria-Geral, além de já ter sido head de operações aqui na Somos Educação. Seja bem-vindo, professor, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, boa tarde. De acordo com os dados do ensino do Censo da Educação Superior, dos quase 8.300.000 alunos matriculados no ensino superior em 2017, aproximadamente 75% estão em uma instituição privada. Além disso, o setor privado, apesar do baixo crescimento em 2016, apresentou um crescimento de 6% em 2017, representando cerca de 88% das IES no Brasil, demonstrando a importância do setor para o mercado da educação superior no país. Apesar disso, ainda há uma grande preocupação por parte dos coordenadores e coordenadoras de IES sobre o funcionamento do sistema regulatório das IES e como utilizar esse conhecimento para melhorar os índices de sua instituição. Pensando nisso, nós trouxemos esse webinar para debater com vocês um pouco sobre esse sistema, tirando suas dúvidas e demonstrando como trazer sua IES para o topo. Professor, quais são os principais instrumentos que compõem o corpo regulatório das IES no Brasil? Olha, eu considero que o principal instrumento é o instrumento de avaliação do curso presencial e à distância, que é o famoso IACG, né, que é Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação. Esse, para mim, é o principal instrumento onde todo o corpo diretivo de uma instituição deve conhecer esse instrumento, saber detalhes desse instrumento, para quando for passar por uma autorização, um credenciamento, saber exatamente o que vai ser cobrado. Então, para mim, é o principal instrumento de uma Seria, então, regulatório. O instrumento central do regulatório. Exatamente. E como que funciona esse sistema regulatório? Olha, o sistema regulatório ele é composto pelo INEP, né, que é uma autarquia do Ministério da Educação. Esse sistema regulatório ele funciona a partir das demandas das instituições, existe um sistema para isso, que é o famoso EMEC, e a partir disso as instituições vão submetendo, desde uma autorização de curso, um reconhecimento, um credenciamento, ela vai submetendo a esse sistema e a partir dessa submissão ela recebe a visita em loco para verificar esses pontos que ela submeteu. E por que é importante conhecer esse sistema regulatório? Olha, da mesma forma, eu sempre faço essa analogia, né? Quando você vai tirar carteira, você tem que fazer legislação para conhecer sobre a legislação de trânsito. Saber todas as regras do jogo são primordiais para você saber jogar o jogo. Então, eu acho que você tem que saber detalhes dessa legislação para saber o que você pode e o que você não pode fazer. Perfeito. E dentro desse grande sistema, quais são os principais marcos regulatórios, na sua opinião? Olha, eu acredito que começa, né, de uma autorização de curso. A partir dessa autorização, você pode ter ali nesse intervalo ENAD, Censo, né, que são marcos regulatórios também. Depois disso, o reconhecimento desse curso e depois, de tempos em tempos, o recredenciamento, ou renovação de reconhecimento, etc. Isso tem uma diferença entre as instituições, né? Tem uma diferença entre faculdades, centro universitário e universidades. As faculdades necessitam de autorização para lançar curso. Os centros universitários e as universidades não necessitam dessa autorização, elas têm a prerrogativa do próprio INEP para poder fazer isso. Então depende da organização acadêmica. Exatamente, exatamente. Perfeito. E como é que é feito esse processo de credenciamento, recredenciamento ou autorização também? Olha, como eu disse, a partir de uma submissão, então assim, uma instituição, são duas coisas separadas. Um credenciamento de uma instituição de ensino, por exemplo, para ofertar um EAD, ou credenciamento de um curso, especificamente. Então, vou usar como exemplo o credenciamento de um curso, a instituição submete no EMEC, né, o Sistema Eletrônico do MEC, ela submete todos os itens necessários, esses itens estão lá detalhadamente no instrumento de avaliação, e a partir dessa submissão, o EMEC designa pessoas para verificar em loco, geralmente uma pessoa técnica, né, do curso especificamente, uma pessoa para ser institucional, que vai verificar os itens da instituição, e a partir dessa visita é se dada uma nota, que a gente chama de CC, conceito de curso, para poder ter o resultado. Isso para credenciamento e renovação. Isso, de um curso especificamente. E como que o diretor ou o coordenador pode fazer para que a sua instituição seja bem avaliada? Olha, eu sempre uso, né, nas instituições que eu trabalho, eu falo assim, é jogar com a regra debaixo do braço.
toda visita do MEC, né, eu tenho como praxe separar cada item detalhadamente. Então eu sempre coloco, olha, esse aqui é o item 1.1, tem uma pastinha com todas as coisas desse item. Esse aqui é o item 1.1.1, uma pastinha, faz uma folha de capa, coloca lá na sala dos avaliadores. Não dá margem para ele não achar que tem alguma coisa ou não tem, né? Porque acontece muito, né? Ah, mas eu falei isso, eu disse isso. Não, tá lá escrito, tá lá no papel, né? E ter bastante cuidado em relação a isso. E também ter cuidado, né? Como eu disse, está lá no papel, é porque algumas vezes a gente vai em visita, a instituição vai lá e coloca, ah, mas eu tenho 1000 livros na biblioteca. Mas se os livros não estão referenciados no seu projeto pedagógico e submetido ao MEC, não adianta ter 1000 livros. Então acho que é muito importante ter uma coerência com o que está escrito, com o que está na biblioteca, como eu usei como exemplo, e o que está lá para o MEC ver. Então acho que isso é o principal ponto que deve ser trabalhado. Coloca item detalhado e eu consigo dizer assim, com precisão, que quase 90% da nota você já vai saber qual é, antes mesmo da visita do MEC. Por quê? Porque quase todo o formulário é muito objetivo, né? É fazer conta e ver qual é a nota. Existem algumas coisas, por exemplo, a bibliografia, que nesse último item ficou algumas coisas não tão objetivas como eram antes, mas que também, com uma boa validação do NDE, você consegue também saber qual vai ser a sua nota sem surpresa alguma. E isso também é importante porque se você conhece bem o instrumento, você consegue entender as mudanças que são feitas ao longo do tempo. Exatamente. Eu acho que se você sabendo como é a regra hoje, qualquer nova regra, inclusive você tem espaço para discutir essa nova regra. Então acho que é importante você saber bem como funciona. E, gente, quase que saber ler, né? Se você lê um instrumento, você entende exatamente o que vai ser cobrado. E se você coloca dessa forma que eu sugeri, né, de colocar lá os itens detalhadamente, não tem surpresa nas avaliações. E permite uma previsibilidade e não você fica esperando, aguardando. Exatamente. O que vai acontecer. Exatamente. Professor, qual a relação entre conceito ENAD, CPC e IGC? A gente sempre recebe muitas dúvidas com relação a esses três tópicos. Essa é uma excelente pergunta. A nota do ENAD é uma nota de uma avaliação feita pelos alunos. Essa nota compõe o CPC, o Conceito Preliminar de Curso. 55% do CPC é composto pela nota ENAD. Então, os outros itens, CPC. Exatamente, tem uma relevância muito grande em relação à composição do CPC. A nota do CPC ela é dada curso a curso. E a nota, uma média ponderada dessa nota do CPC compõe o IGC, que é o Índice Geral de Cursos da instituição. Então, quando você vê aí na mídia, a instituição é nota 4, sempre tem que saber se ele está falando da índice geral de cursos, se ele está falando de um curso especificamente. A instituição teve o curso de Direito nota 4. Se esse curso é o curso do ENAD, se é a nota do ENAD, ou se é o CC do curso. Então, as instituições jogam muito esses números, né? Então, é sempre bom se entender. O que isso compara instituição com instituição é o IGC. Esse é um número que é comparável entre instituições. Então, assim, a média ponderada das notas dos cursos, dos CPCs dos cursos. Perfeito. E você acha que há alguma relação entre o processo de avaliação em sala de aula, que a instituição aplica em sala de aula, do curso e o desempenho dele nos indicadores? Eu tenho convicção que sim. Nos meus últimos anos de trabalho, eu trabalhei com avaliação muito de perto. E esse trabalho com avaliação me deu claramente um número que a gente consegue, inclusive, ter uma previsibilidade muito boa a partir do momento que a gente aproxima a avaliação da sala de aula com formato de avaliação ENAD, por exemplo, a gente tem um diagnóstico muito grande do que acontece dentro da sala de aula. A gente sabe, né, que dentro da sala de aula a gente tem lá a ementa necessária daquela disciplina, mas às vezes o professor não consegue, por uma falta de tempo ou alguma coisa que aconteceu ao longo do semestre, executar toda aquela ementa. A partir do momento que a gente tem um processo de avaliação, igual a gente falou, avaliação dentro da sala de aula, mais controlado, mais na mão do coordenador, mais, a gente brinca, né, uma avaliação que seja uma avaliação da instituição, das disciplinas da sala de aula, você consegue ter uma previsibilidade muito grande no formato ENAD, por exemplo, quando a gente está falando do ensino superior, e você consegue saber exatamente como que vai o desempenho dos seus alunos. Isso faz com que o processo de, o que a gente chama de retroalimentação do processo pedagógico, olha, identifiquei que no ENAD é me cobrado cálculo, no curso de engenharia, e eu tenho um problema de cálculo no meu curso, pode ser um problema específico do professor, ou um problema na matriz curricular, então eu consigo prever, eu consigo antever, não preciso chegar no resultado do ENAD e saber que eu tenho um problema com cálculo. Então, se o processo de avaliação ele é bem construído,
né, com todas essas premissas, você antes mesmo do resultado do ENAD, você já consegue dizer, olha, eu tenho um problema de cálculo, eu preciso mudar ou a matriz curricular, ou tenho um problema específico com aquele professor, ou com aquele conteúdo, e consegue prever isso aí de uma forma muito grande. Eu acredito muito nisso e tenho colhido bons resultados nesse aspecto. É porque algumas vezes o resultado ENAD surpreende o coordenador, surpreende o diretor, porque eles não estão... Surpreende para o bem e surpreende para o mal, né? Isso não pode ser uma surpresa. Eu acho que todo coordenador que tem o processo da sala de aula na mão, o resultado do ENAD é uma consequência. Eu fico vendo aí, preparatório ENAD, etc. Isso não necessariamente precisa acontecer. É porque se você está tranquilo com a sua matriz curricular, se você está tranquilo com o que acontece dentro da sala de aula, eu dei um exemplo aqui usando a avaliação como exemplo, mas se você sabe o que acontece ali, o resultado da ENAD é consequência. E eu acho que isso é o mais importante no processo pedagógico de qualidade. Então a avaliação ela serve para alinhar o que você esperava do seu processo pedagógico e o que você está conseguindo. Exatamente, exatamente. Essas expectativas do que acontece dentro da sala de aula mesmo, né? E nesse sentido, as tecnologias elas têm um grande peso de poder ajudar, de poder trazer mais dados e colher mais dados. Não tenho dúvida. Eu acho que toda essa parte de análise de dados referente a alunos, a gente consegue ter sistemas que dá a previsibilidade da nota de cada aluno. Você fala assim, esse é um aluno nota 2, esse é um aluno nota 5. E, gente, não é para você pegar esse aluno nota 2 e falar, saia da minha instituição. Pelo contrário, você pegar ele na mão e falar, cara, vem cá que você precisa de ajuda. E esse cara nota 5, e aí pode ser, né? Pode até usar como o contrário. Esse cara nota 5 quer sair. Não, eu não quero que você saia, vem cá. Você é um aluno nota 5. O que eu posso te ajudar a continuar aqui? Até política de bolsas e descontos, por exemplo, diferenciada. Né? Então, eu acho que nesse sentido, muitas instituições têm trabalhado numa análise mais detalhada desses dados, numa análise de aluno por aluno. Qual é a contribuição desse aluno específico na minha nota de ENAD? A contribuição desse aluno é um aluno nota 2. Então, o que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer com políticas de aprendizagem adaptativa, por exemplo? O que eu posso fazer com ele para poder melhorar esse aluno nesse aspecto? E dentro de sala de aula nós temos 50 alunos, tem 50 realidades diferentes, né? Cada vez mais. E eu acho que não abandonar esse cara, pelo contrário, pegar na mão dele e falar assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que esse é o principal objetivo, é a principal dificuldade das instituições hoje. Agora vamos responder algumas perguntas que foram feitas durante a semana. O primeiro, o tema é sobre evasão escolar. Ele foi feito pelo José Eduardo Silva, que é professor na Universidade Paulista. E ele perguntou, quais pontos do sistema regulatório são importantes na minimização das evasões, que são um grande problema para as IES brasileiras? Olha, evasão ele é um assunto bastante complexo. A gente tentou no último trabalho, a gente mediu quase 40 variáveis diferentes responsáveis por evasão. Como, por exemplo, financeiro, qualidade do curso, qualidade do professor, distância do local de trabalho ou do local de casa até a instituição de ensino, se o curso é do formato que o aluno quer, se aquele curso é o conteúdo que ele quer. Então, assim, são vários itens. O que a gente tem visto que tem dado muito certo, que é um aspecto regulatório, né, fazendo ao tema aí do webinar, é o acompanhamento que as instituições têm feito, nesse sentido que eu te falei da aprendizagem adaptativa, de acompanhamento desses alunos. Então, assim, é um item regulatório, o MEC questiona as instituições, olha, o que você faz para políticas de nivelamento, por exemplo. Se você vem um aluno do ensino médio, você está no curso de engenharia e vem um aluno com deficiência de matemática, não é colocar um professor à disposição, tal, muitas instituições fazem isso, tem um professor à disposição na hora que o aluno quiser, não é só isso. O que você faz individualmente para aquele cara? Quais são as dúvidas daquele cara especificamente? O que você precisa ajudá-lo nesse aspecto? Então, eu acho que existem hoje alguns softwares no mercado que fazem isso com primor. Então, eu acho que esse é o principal ponto regulatório. E a gente sabe que uma melhoria da nota desse aluno, a gente fez um estudo detalhado, enquanto eu estava aqui, né, enquanto eu era head de operações, a gente fez um estudo detalhado dizendo que uma melhoria da nota do Enem desse cara, então, ou seja, assim, se você dá um conteúdo para ele de ensino médio, em 1%, você melhora, né, o que seria o resultado do Enem, do ensino médio, você tem uma melhoria de até 1,8% da nota do ENAD. O que eu estou te dizendo é que se você melhora a nota desse cara em 10%, você está melhorando a nota do ENAD em 18%. Isso também diminui a evasão. Por que diminui a evasão? Porque aquele cara vai estar mais afim
afim, quando eu falo de afinidade, é de conteúdo daquele curso. Então ele vai sentir assim, a instituição não está me amparando. Do que outro cara que entra numa sala de aula de engenharia e fala assim, nossa, eu não estou entendendo nada que esse professor falou. Então essa é uma instituição de ensino de um nível de aprendizado muito alto. Eu vou para uma instituição mais fácil, por exemplo, eu vou para outro curso que não tem cálculo, etc., que também pode ser uma conclusão, mas esse acompanhamento, que é um item regulatório, ele se faz necessário e tem dado resultado muito positivo na evasão, especificamente esse item. Agora, a evasão ela precisa ser estudada a fundo nesses mais de 40 itens que eu citei, né? Então, eu acho que outros fatores. O que a gente tem visto é que esse acompanhamento tem dado resultado positivo. Agora, é importante que esse acompanhamento seja individual, que traga dados, que avalie como que o aluno está se performando. Porque, olha, sendo bem sincero e bem franco, os processos seletivos não selecionam, né? A maioria das instituições privadas, como a gente está dizendo, existem mais vagas do que alunos. Não é uma realidade. Se a gente não trata, se coloca todo mundo no mesmo bolo, você vai ter sucesso. Se você não trata individualmente os alunos dentro das suas competências e capacidades necessárias para aquele curso, você não vai ter sucesso. E aí a evasão é um caso, né, que pode acontecer, ou você baixa a régua, que não é o que ninguém quer fazer, né, e que é certíssimo, não vamos abaixar a régua. Então se você fizer isso, o aluno, vou para uma instituição do lado que é mais fácil, etc. E aí é o que acontece em muitos casos, e a gente tem acompanhado isso de perto. A próxima pergunta foi feita pela Anaí Ribeiro Quintanilha Souza. Ela é bibliotecária na Faculdade Serra do Carmo, em Tocantins, e ela perguntou: os novos instrumentos de avaliação em loco trazem a possibilidade do acervo 100% virtual. Como a Saraiva Educação ajuda a IES a atender os instrumentos nesse ponto? Esse é um item bastante delicado e dentro dos itens é um item que ainda a análise ela é um pouco subjetiva. Por que eu falo subjetiva? O que o MEC fala hoje no instrumento é que o NDE tem que validar o acervo. Eu acho certíssimo. O NDE é o núcleo docente estruturante de um curso, né? É a composição dos professores dentro das suas especialidades que fazem parte de um núcleo docente estruturante de um curso. O que acontecia muito é que o curso tinha a cara de um coordenador e se esse coordenador mudava, eu sou da área de computação. O coordenador é da área de tecnologias móveis, aí mudava o curso todo para tecnologias móveis. Não, esse coordenador é da área de redes, aí mudava o curso todo. Não, é um núcleo docente que é dono do curso, e isso faz muito sentido. Esse núcleo docente, ele faz a validação do acervo. Ele pode chegar à conclusão que o acervo pode ser 100% digital? Pode, mas isso tem que ter muito cuidado. Por que eu falo que tem que ter muito cuidado? O MEC exige que você tenha a garantia de acesso a esse acervo. Não quer dizer assim, ele está disponível na web 100%. Mas se o aluno não tiver web na casa dele, se o aluno não tiver computador, a não ser que a instituição garanta que vai dar computador para o aluno, vai dar internet para todos os alunos, e aí sim você pode garantir um acervo, né? Esse é o meu ponto de vista enquanto um avaliador, você não consegue garantir que esse acervo seja 100% digital. O que a gente tem visto que tem dado certo? Que, diferente do passado, onde você tinha um número de livros em relação à quantidade de vagas, que você tem um acervo físico à disposição, esse número não precisa ser tão elevado da forma que era antes, né, nota 5, etc., mas que você tem um acervo disponível para o aluno, no caso de uma eventualidade, o aluno não teve acesso à internet, aconteceu algum problema, etc., etc., você tem um acervo físico, né, e você tem um acervo virtual, e que eu acho que é a tendência, né, eu fico pensando eu sempre faço analogia nos cursos de direito, onde a legislação muda, né, o tempo de acervo de até 3 anos, às vezes menos de um ano muda a lei, muda o acervo, etc. A instituição gasta muito dinheiro em relação a isso, mas que a instituição não abandone 100% o acervo físico. Esse é o meu ponto de vista e que eu acho que o MEC tem levado isso bastante em consideração. Quais são as alternativas que o aluno tem em relação ao meio físico e ao meio digital? Então, que tem uma mescla aí. Eu sei que muitos podem estar perguntando assim, Anderson, mas qual é o número mágico? O número mágico depende da quantidade de vagas, esse número mágico depende de uma série de conjecturas da região onde está sendo ofertado o curso, se é um curso que tem mais de um polo, etc. Não existe esse número, por isso que o critério ainda não é um critério que não é objetivo, é um critério que depende muito, e sempre, gente, o NDE tem que validar qual é esse critério. Então, ponto central, a validação do NDE. A justificativa do NDE é o principal ponto.
Mas aí há algumas outras realidades de IES, por exemplo, que são EAD, 100% EAD. Sim. Os cursos 100% EAD também era uma briga muito grande, né, com o INEP, que mesmo para esses cursos era obrigatório ter biblioteca. Então assim, olha, eu tenho um curso 100% online, o cara mora a 200 quilômetros do polo e mesmo assim eu tenho que ter o livro aqui para ele buscar. No MEC, esse caso o MEC abriu mão. Os polos de EAD, eles não necessitam mais ter biblioteca física. Sim. A pergunta dela foi um pouco voltada para a Saraiva Educação, então dentro da Saraiva Educação nós temos a Biblioteca Digital da Saraiva, a gente tem um acervo grande de livros e da nossa parte o que a gente consegue fazer é fornecer a infraestrutura, garantir que a biblioteca está ativa, está possível de ser acessada pelos alunos e fornecer alguns dados necessários para o plano de contingência, que também é um ponto que deve ser acordado pelo INDE, assinado pelo INDE, tanto o plano de contingência quanto o relatório de adequação. Exatamente. Próxima pergunta relacionada à oferta de EAD, foi feita pela Catiussa Nazu. Ela perguntou quais são os principais pontos regulatórios em relação à oferta EAD nas IES. O MEC antes ele separava o instrumento de avaliação de cursos entre presencial e a distância. E hoje existiam dois instrumentos e hoje é um instrumento só. Os principais pontos estão relacionados, né, dentro do mesmo instrumento. A oferta de material didático, qual é a forma que esse material didático é ofertado, e a política docente. Qual é a relação de alunos em relação a docentes, se são docentes, se são tutores, qual é a formação desses tutores e a infraestrutura necessária para isso ofertar. Então, eles consultam, né, o LMS da instituição, o ambiente virtual, né, eles consultam as disciplinas que estão sendo feitas, entram na visita, sim. De novo, pode ser uma visita de autorização para a oferta de EAD, porque é necessário, né? E também pode ser uma autorização de curso, porque quando você vai ofertar pela primeira vez, você tem que fazer os dois processos. Primeiro, credenciar a sua instituição para ofertar o EAD, e junto com o credenciamento da instituição, você é obrigado a mostrar um curso, né? E até 50% de um curso concluído. Então, você tem que mostrar metade de um curso inteiro feito, mesmo sem ter autorização para poder ofertar. Então, eu acho que isso. E além disso, existe a legislação, né, que antigamente era 20% para qualquer instituição, e para instituições que têm EAD, a nova legislação permite até 40% da carga horária ser ofertada em EAD. Isso já é uma legislação vigente, já é permitido para a instituição, desde que uma instituição seja autorizada a ofertar EAD já. Se ela não ela tem um limite de 20% para poder fazer o curso. Se ela ainda não tem cursos EAD, ela pode usar até 20%, mas se ela já tiver... Dentro das disciplinas do presencial, né? Do presencial. Isso. Mesmo curso, né? Mesmo curso, Perfeito. A próxima pergunta relacionada à autonomia da IES, ela foi feita pela Kátia Pinheiro Lamarca, coordenadora acadêmica do Instituto Europeu de Design, de São Paulo. Ela pergunta: gostaria de saber até onde vai a autonomia das IES na construção do seu regimento, no que se refere ao NDE, colegiado, grupo de decisão, entre outros. Dentro da legislação, essa é uma autonomia 100% das IES. Existem os parâmetros mínimos, existe uma portaria que fala sobre regimento dos parâmetros mínimos, mas a autonomia da IES de fazer essa composição, como é feita a composição do NDE, isso tudo, a IES tem autonomia para poder decidir. Como eu disse, tem os parâmetros institucionais do próprio Ministério da Educação, mas a IES ela tem autonomia para poder escrever nos formatos que ela precisa. Essa é a autonomia total da instituição de ensino. Então o regimento é a instituição mesmo que constrói. Isso, é a instituição mesmo que constrói. Professor, quando uma IES poderá sofrer consequência por ter tirado nota baixa em algum desses indicadores? Olha, o que é mais frequente, né, quando ela tem uma nota ENAD 1 ou 2, a instituição ela é obrigada a apresentar um plano de ação dos itens, né, um plano de ação quase de uma reestruturação de projeto, pode ser uma questão também de uma visita a uma infraestrutura, alguma coisa desse tipo, e ela apresenta um plano de ação para o MEC, esse plano de ação é avaliado e aceito ou não. Caso esse plano seja aceito, o MEC acompanha a execução desse plano de ação, e após essa execução, em uma nova visita, ou um novo exame, né, um novo triênio, caso ela repita essa nota de 1 ou 2, ela pode sofrer sanções desde o fechamento do curso, a cancelar a oferta, né, e se for, alguns casos, né, a terceira vez a mesma nota, o curso ele é extinto daquela instituição, ele não pode ser ofertado. E, por incrível que pareça, isso é recorrente. Existem ano passado, acho que foram 17% dos cursos que tiveram
nota 1 ou 2. Então isso, infelizmente, ainda é comum, né, alguns aventureiros aí de educação que aconteceu isso em uma grande proporção, vamos falar assim. Os alunos, o MEC sempre preconiza que os alunos não sejam prejudicados. O que ela faz, ela interrompe a entrada. Mas esses caras que já estão no curso, eles seguem, e como o MEC, né, autorizou esse curso, né, a responsabilidade dele também, a abertura, esses alunos eles vão se formar. Mas em casos onde o curso não possibilite mais novas vagas, novas entradas, ele corta a entrada e deixa até o curso morrer, entendeu? E a instituição, para voltar com esse curso, ela tem que apresentar uma série de requerimentos. Certamente a autorização desse curso vai ser muito mais exigente do que uma autorização de um curso qualquer. Então, é mais difícil você retornar um Com curso? certeza, com certeza, com certeza. E tem que ser, né? Sim, sim. Mas aí a instituição ela não sofre como um todo, ela sofre naquele curso que foi mal avaliado. Isso. Então é uma coisa mais cirúrgica. Né? Exatamente. Quais são os indicadores de qualidade da IES? Olha, os indicadores de qualidade do ensino superior são basicamente 4, né? Então, o primeiro que a gente considera é o conceito ENAD, que é o conceito do curso. Depois do conceito ENAD a gente chama de IDD, que é basicamente você mede a entrada daquele aluno, e hoje o MEC utiliza a nota do Enem, né, número dos alunos, e a saída do aluno, então ele utiliza a nota do ENAD, e ele tenta medir o tanto que a instituição agregou aquele aluno. Então isso é um ponto bastante importante. Além disso, o CPC, que a gente já falou, né, que é o conceito preliminar de curso, que é uma nota que é composta, além da nota do ENAD, de outros fatores, desde avaliação de infraestrutura, avaliação de corpo docente, etc. E também o conceito ENAD mais outros fatores, exatamente, o CPC. O mais relevante é o ENAD, mas tem outros fatores, né? Desde um questionário que o aluno responde sobre a infraestrutura de sala de aula, quantidade de banheiros necessários, etc. Ele responde no ENAD mesmo, né? Exatamente. Esse questionário ele fica disponível pela web antes da prova. Tá? E, por último, o IGC, né? IGC, que é o índice geral dos cursos, que é uma média ponderada dos CPCs das instituições de ensino. Na sua opinião, quais notas que são importantes para destacar positivamente sua instituição em meio a tantos concorrentes? Olha, pensando sobre a ótica do aluno, né, então amanhã eu vou querer fazer um curso de engenharia civil. Eu acho que ele deve buscar conhecer o CPC daquele curso, né, na instituição que ele quer, e esses dados estão todos disponíveis no site do MEC, no site do governo federal, do próprio MEC, e também ele deveria buscar o IGC daquela instituição. Então eu acho que são dois fatores, o CPC, que está referido àquele curso que ele quer fazer. Então você tem algumas instituições de nicho, né, ela tem um curso muito bom, muito famoso, etc., mas o curso que ele quer não é este curso, por exemplo. Então ele tem que fazer uma decisão. A instituição é uma instituição de renome, etc., mas ela não é tão famosa por este curso. Então ele busca o CPC e o IGC fala assim, olha, além do meu curso ser um curso bem avaliado, tal, essa também é uma instituição bem avaliada. E eu acho que esses são os principais fatores que os alunos devem buscar. Tal. Existem outros fatores, né, que é a forma como a instituição, que é um fator que o MEC também tem mostrado uma significância muito grande, que é a forma que a instituição conversa com o egresso. Né? Então, ou seja, o curso é bom, a instituição é boa, mas quantos alunos estão saindo daquele curso e se empregando no mercado de trabalho? Porque pode ser um excelente curso, etc., e o mercado não enxergou isso, ou o curso não tem uma conexão com o mercado. Então o MEC ele tem aumentado a quantidade de vezes que ele coloca a palavra egresso no instrumento, isso aumentou de forma significativa, como forma da instituição também ser um balizador de como que o mercado tem visto esse curso. Eu acho que uma forma de acompanhamento da egresso vai ser além desses dois itens, é um item que vai ser muito olhado, não só pelos alunos que estão entrando, mas também pelo MEC de uma forma geral. Como que a instituição consegue garantir que aqueles alunos estão sendo bem aceitos, que a formação do curso ela tem a ver com o que o mercado quer, e para diminuir esse gap que existe entre curso e mercado de trabalho, que é muito comum, né? Aí é importante que o curso ele esteja alinhado com o mercado de trabalho na sua proposta pedagógica. Exatamente. Porque não adianta, né, você ter um curso que tenha IGC 5, uma instituição que tem IGC 5, um curso que tenha CPC 5, e o aluno está desempregado porque não tem aderência daquele curso no mercado de trabalho. Então também as instituições elas são frequentemente cobradas, não só do mercado,
mas também pelos próprios alunos, do que como que tem essa aderência do curso, né? De novo, falando da minha área de formação, que é a computação, não adianta eu estar voltado para uma linguagem de programação que o mercado não aceita mais. Então, o curso é muito bom, ensina muito bem essa linguagem, mas na hora que eu vou para o mercado, ninguém fala mais disso. E o que adianta isso? Né? Então, o MEC ele tem cobrado muito sistematicamente, utilizando o instrumento também, as formas de relacionamento com o egresso. E alguns outros cursos mais específicos, por exemplo, como Direito, tem também o selo do MEC. Exato. A OAB, né? O percentual de aprovação da OAB, que é um fator muito importante para as instituições. Então, também não adianta fazer um curso excelente, de nota alta, quando meus alunos vão lá submeter um teste, eles são amplamente reprovados. Então, qual que é a distância daquele curso para a OAB? E, de novo, quando você conhece o que está sendo colocado dentro de sala de aula, quando você conhece o que acontece, né, com os docentes, etc., OAB, CFC, de contabilidade, de medicina, são consequências. Né? Você não tem que fazer um curso pensando no OAB, você faz um curso pensando na formação do seu aluno, por consequência vai ser submetido uma prova, e essa prova ele vai ser aprovado na OAB, por exemplo. Então, quando você conhece o que está acontecendo dentro de sala de aula, né, eu, na minha cabeça, a forma mais fácil de ver isso é através das avaliações mesmo, né? Fica mais fácil você dar continuidade, fica mais fácil você acertar o seu currículo de forma a garantir sucesso, não AB, não ENAD, etc. Todos esses instrumentos de avaliação são instrumentos externos, consequência daquele trabalho que você está fazendo. E os instrumentos eles trazem um pouco também sobre as metodologias, como a adoção de metodologias ativas, metodologias inovadoras? O MEC tenta, de alguma forma, mensurar isso, porque você colocar que metodologia ativa, medir isso de forma objetiva, não é tão simples, né? Mas tem itens relacionados a metodologias ativas, tem itens relacionados a nivelamento, tem itens relacionados à aprendizagem adaptativa, itens relacionados ao acompanhamento de egresso. Todos esses itens, eles compõem o instrumento. É bom que demonstre como é que vem se atualizando. Não, sem dúvida, como que sem eles dúvida. para as instituições. Sem dúvida. Eu considero que o instrumento de avaliação, de novo, se você entender exatamente todos esses itens, e talvez uma proposta de webinar, sei lá, se a gente passar item a item, o que é cobrado nesse item, eu acho que o índice de sucesso é muito grande, não tem surpresa, não tem, eu achava que isso era isso, não tem achava, é muito objetivo o que está escrito lá. Um instrumento como assim é muito objetivo, cada nota é muito diferente uma da outra, né? Exatamente. E de novo, né, como eu disse lá no início da nossa conversa, se você coloca esses itens detalhadamente, olha, isso aqui eu estou referenciando metodologias ativas, olha aqui a pasta de coisas que a gente faz. Isso aqui eu estou referenciando sobre a biblioteca, está aqui a pasta do nosso acervo. Isso aqui eu estou referenciando sobre os nossos docentes, a pasta de cada docente, seu diploma, seu lápis atualizado, tal. Não tem como esse processo de visita em loco, né? E eu sempre brinco quando abro uma avaliação, eu falo assim, eu vim aqui tirar uma foto da instituição. Isso não quer dizer que a instituição está do jeito... É a foto. Você tem que me mostrar qual é o seu melhor lado, se você cortou o cabelo no dia, tal. Esse é o retrato, né, da instituição. E esse momento de avaliação, ele é um pouco traumatizante para muitos coordenadores, muitos diretores, mas se você organizar bem, você tiver... Ele não tem por que ser traumatizante. Os avaliadores, né, faz parte, eles vão ali pegar uma foto do que está acontecendo. Não tem que ter surpresa, não tem que ter pegadinha, você não tem que jogar as coisas por debaixo do tapete. São todos professores, são todos, alguns com cargos, né, de coordenadores, direção, etc. Então, assim, eles também passam pelas mesmas coisas. É muito mais, eu sempre falo isso, é muito mais um momento de troca do que um momento de avaliação, simplesmente. Então, assim, mostra o que você faz, mostra o que você está fazendo, mostra o que é o seu dia a dia, não tem surpresa. Saiba o que você precisa mostrar, exatamente o instrumento serve para isso, para você saber, olha, eu preciso mostrar que tem metodologias ativas, eu preciso mostrar meu acervo digital, então está aqui meu acervo digital, enfim, estou dando alguns exemplos dos itens, mas você mostrando o seu trabalho não tem surpresa. Então, ele perde esse caráter de avaliação externa, esse caráter de auditoria, ele tem que ter esse caráter, é um caráter de troca. Eu acho que isso é o mais importante. E se você faz um bom trabalho, se você é uma instituição séria, né, que eu considero que muitas são, a nota não é a surpresa. A nota não deve ser uma surpresa. Uma consequência. Exatamente.
E se, né, ainda, mesmo assim, acontecer algum desvio, alguma coisa, tem todos os canais para você reclamar, para você questionar, impugnar a nota, você tem esse direito. Acontece ainda algumas vezes, mas eu acho que, mesmo assim, a instituição ainda tem as garantias. Olha, eu mostrei isso aqui, o avaliador não fez questão de não ver, entendeu? Enfim, eu acho que são exceções das exceções, mas eu acho que, mesmo assim, você ainda tem os canais para poder corrigir isso. E como é esse ciclo de avaliação? A instituição sempre recebe avaliação? Como é que o coordenador se Boa prepara? pergunta. A partir de uma autorização de funcionamento, como eu disse, as faculdades necessitam, as universidades e centros universitários não necessitam, a partir de um reconhecimento, a nota do ENAD, sendo uma nota 3 ou 4, as instituições ficam dispensadas de passar por novos reconhecimentos. Então, então você tem, olha, vamos começar do início. Você teve um curso autorizado, você teve uma nota do ENAD, você teve o reconhecimento e depois disso você teve um ciclo de nota do ENAD 4. Você não precisa passar por essa visita, porque o MEC considera que essa nota ela te dispensa de uma visita. Mas aí qualquer outras alterações ao longo do tempo, você vai passando por visitas que funcionam por ciclos. Se eu tenho um curso de 4 anos, você pode ter visita de 3 a 4 anos, a cada 3 a 4 anos. E a instituição também, ela passa por recredenciamento. Então, ela também tem um processo, e esse recredenciamento, ele não tem essa parte da dispensa, você participa desse recredenciamento. Professor, então dentro desse grande aparato regulatório existe o ENAD. O ENAD é sempre uma preocupação mais próxima das instituições, mas como preparar os seus alunos para o ENAD? O termo preparar para o ENAD é um termo que eu não gosto muito, sabe? Porque eu considero que a instituição ela não tem que se preparar para o ENAD. Eu acho que o processo, muita instituição vai lá faltando 30 dias para a prova, dá oficina, ENAD e tal. Você está dando remédio para o paciente terminal, muitas vezes, e não adianta mais, né? O que eu considero é que, ao longo do tempo, o processo de formação do seu currículo, você tem que ter muito bem diagnosticado quais são os problemas que você tem no seu currículo, quais são os principais déficits de formação dos seus alunos, e, de novo, utilizando a avaliação como um grande item que te dá esse diagnóstico, que a preparação para o ENAD ela é o próprio curso. Então, ao longo você tem um curso de 4 anos, ao longo dos 4 anos seu aluno está preparando para o ENAD também. Está preparando o aluno para o mercado de trabalho, está preparando o aluno para fazer todas as atividades laborais daquele curso e ele também vai ser submetido a uma prova lá no final e que, dependendo da forma que você conduzir a avaliação, essa prova vai ser muito bem sucedida, né? Não vai ser, aconteceu isso muito, né? A prova do ENAD era bastante surpresa para os alunos não estavam acostumados a fazer questões daquele tipo no formato do ENAD, que eu considero uma prova muito bem elaborada, diga-se de passagem. Então, eu acho que essa preparação para o ENAD ela tem que ter bastante cuidado, porque ela é, geralmente, na maioria das vezes, pouco efetiva. Né? Se você está ali no último ano dos cursos, imagina que no seu ENAD, no ENAD daquele curso, ele te dá um diagnóstico, só que aqueles alunos já foram para o mercado, porque aqueles alunos não vão voltar mais, na maioria das vezes, né? Porque você pode estar falando do último período, ou até quando o resultado saiu, os seus alunos do penúltimo período também já foram embora. Então, eu considero que essa preparação para o ENAD é perigosa. Mas, hoje existem muitos... esse processo de avaliação, ele tem que ser muito bem próximo para que você possa ter esse diagnóstico bem elaborado na sua palma da sua mão e saiba exatamente o que você precisa fazer. E dentro de propostas de intervenção pedagógica, é sempre difícil você intervir pedagogicamente com eficiência. Então é importante, por exemplo, se no ano que vem eu tenho alunos que vão fazer o ENAD, eu começo a trabalhar com eles desde agora, porque eu consigo ter um tempo para trazer intervenções, para fazer mudanças. De novo, assim, cara, você tem que trabalhar com ele desde o primeiro período. Desde o primeiro período. É claro, né? Imagina quem passa por ENAD esse ano, já tem que correr atrás, né? Mas se você puder trabalhar desde o primeiro período com modelos de questão no modelo ENAD, diagnósticos bem aplicados, não só aplicar a prova e dar nota para o aluno, não. Como que essa prova te diagnostica do que está acontecendo na sua sala de aula? Né? O exemplo que eu dei lá do cálculo, olha, você tem esse problema aqui, é um problema do professor? É um problema do conteúdo? É um problema da formação anterior dos alunos que não tem aqueles pré-requisitos necessários para isso? É um problema do meu currículo que não privilegia aquele conteúdo de forma aprofundada?
Então, é uma série de diagnósticos que você pode fazer através de um diagnóstico bem elaborado, do que senão só assim, o aluno tirou 10. O que significa 10? O aluno tirou 7. O que significa esse 7? Né? E você pega esse resultado, tem muitas instituições que pegam as provas antigas do ENAD, aplicam no último ano e vê o que acontece e sai correndo, vamos tampar esse buraco aqui que tem. Pode resolver? Pode. Mas no processo de ensino-aprendizagem é o ideal? Claro que não. Né? Eu acho que, primeiro que, se você pegar as provas do ENAD, eu tenho certeza que se eu pegar uma questão do ENAD, 5 pessoas vão tagueá-la de 5 formas diferentes. Né? E, gente, fazer questão não é uma coisa fácil. Está longe de ser fácil. Tá? Fazendo uma questão de qualidade, fazendo uma questão boa, está longe de ser fácil. Né? Sou professor, fico à vontade para falar, é uma questão muito difícil de fazer. Então, é uma questão muito difícil de fazer, ficou até engraçado. Né? Mas fazer questão é um fato muito difícil de fazer. Se você tem diagnóstico impreciso ou diagnóstico incorreto, ou uma questão mal feita, porque tem esse lado. Eu posso dar, uma questão foi mal feita, todo mundo errou. Eu vou inferir que os alunos não sabem aquele conteúdo. Não, o problema não é na questão, não são dos alunos. Então a importância dos pré-testes, né? Então eu acho que tudo isso faz com que os diagnósticos podem ser enviesados para o bem ou para o mal. Então as instituições têm que tomar muito cuidado com isso também. E fora isso, numa realidade onde o professor ele já tem várias tarefas para fazer no dia a dia. Exatamente. E fazer questões, boas questões que conseguem avaliar, gerar relatórios não é fácil. Não é fácil. Tá longe de ser fácil. Tá longe de ser fácil. E assim, não só, né, fazer as questões, mas ter um diagnóstico a respeito da questão. Porque, de novo, você pode fazer uma prova belíssima e depois dá só um resultado. O aluno tirou 10. E daí? Se ele marcou a letra B e a letra B estava errada em relação à letra A, por que ele marcou a letra B? Qual que era o erro da letra B? Em determinado momento ele marcou a letra B porque faltou esse conhecimento dele. Se for falando uma questão de matemática, ele somou errado e por isso ele chegou na B. Então tem que voltar no conteúdo de soma. Eu estou usando um exemplo bem simples, né? Mas para cada questão é importante você saber qual foi a linha de raciocínio que fez ele chegar nessa. Ou ele chutou. Né? E também tem esse lado, né? O ENAD consegue ter essa inteligência de falar assim, olha, o cara errou 3 conteúdos sobre esse, ele acertou a questão mais difícil. As questões mais fáceis desse conteúdo ele errou. Ele chutou, é óbvio. Usando também um exemplo bem simplório. Mas todos esses aspectos, todos esses pontos têm que ser levados em consideração na hora de fazer uma prova. De novo, muitas instituições pegam as questões do ENAD antigas, uma prova antiga, fazem uma identificação dos principais pontos de cada questão, aplica e tira um diagnóstico. É uma forma de diagnóstico? Mas é uma forma que vai tratar um paciente terminal. Você vai ter um diagnóstico ali e fala assim, olha, o que passou, vou tentar corrigir. Tem que ser mais que isso. Na minha opinião, tem que ser mais que isso. O processo de ensino-aprendizagem é muito maior que isso. Né? E eu acho que muito mais complexo. Não dá para tratar um ponto só e entender que todo o comportamento de todos os alunos vai ser igual àquele. Não tem jeito. Professor, muito obrigado pela sua presença, por ter tirado essas nossas dúvidas. É um prazer enorme. Eu acho que falar de instrumentos de avaliação, falar de itens regulatórios é um prazer muito grande para mim. É uma coisa que está quase que entranhada nas veias. Eu acho que eu faço isso com enorme prazer. E de ajudar outras instituições. Né? Eu acho que no final você vai falar, mas estou totalmente à disposição para outras perguntas que não colocaram aqui. E fiquem à vontade para me perguntar, para pedir auxílio. Eu estou à disposição mesmo. Lembrando que nós teremos mais webinars em breve, vamos comunicar. Se quiser acompanhar nossas novidades, pode nos acompanhar pelo Facebook ou pelo nosso LinkedIn. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo webinar.